Qual é a diferença entre micropigmentação, macrobleire, nanobleire, fio a fio e várias outras nomenclaturas que nós encontramos hoje no mercado? Essa é a pergunta que eu mais recebo, né? Todas consistem em micropigmentar a pele, né? Mas normalmente nós usamos micropigmentação quando é feito com dermógrafo, né? Que é um aparelho com indução elétrica. Macrobleire, nanobleire, quando é com tebore, né, o indutor manual. E fio a fio a gente pode fazer tanto com o dermógrafo, tanto com o tebore, certo? Mas Kátia, eu consigo fazer fio a fio natural com o dermógrafo? Sim, é possível. A profissional tem que ter muita habilidade, né, com o dermógrafo para estar conseguindo fazer fios finos, tá? Mas temos vários profissionais hoje que são destaque, né? Mas normalmente, quando se trata de fios, a preferência é o tebore, certo? E vai ser nele que nós vamos estar aprofundando hoje. Então vamos lá. Micropigmentação, fio a fio, nanobleire. Cada profissional escolhe um nome para sua técnica, certo? Ele desenvolve uma trama de fios ali exclusiva dele, dá uma nomenclatura, tá? Mas o mais usado é a macrobleire, ok? Com o dermógrafo nós fazemos micropontilhamentos, tanto para a técnica de fios, tanto para a técnica de sombra. Já na macrobleire nós fazemos microarranhões, né, formando o fiozinho, tá? Para fazer os fiozinhos, o que eu vou precisar? Né? Primeiro, o indutor manual, que eu vou mostrar para vocês depois, a lâmina, né? Que podem ser, temos vários tipos de lâmina, né? Temos uma chanfrada, temos a em U, temos as circulares, certo? E cada uma tem uma função, né? Eu gosto particularmente da chanfrada para quando eu vou fazer fios de uma sobrancelha bem certinha, aquela que fica bem certinha, todos os fios, né? Ela não, já para aquela sobrancelha mais despojada, né? Que o fiozinho começa um pouquinho mais para cima do outro e fica aquele ar mais sofisticado, certo? Lâmina circular, ela é usada para fazer sombra com tebore. Isso mesmo, dá para trabalhar também com sombra com o indutor manual, certo? Próximo passo, nós vamos ter que ter um pigmento de qualidade, certo? Tem vários produtos, vários pigmentos no mercado, né? E é sempre bom a gente estar testando, né? Buscar informações, né? Ver quais pigmentos as outras profissionais utilizam, né? E testar, porque tem profissional que gosta mais de um pigmento inorgânico, outros profissionais que gostam mais do orgânico, mas sempre usem pigmentos para micropigmentação, ok? Temos a lâmina escolhida, temos o pigmento. Agora nós vamos definir a trama de fios que nós vamos trabalhar, certo? Kátia, eu posso ter só uma trama de fios e fazer em todo mundo? Não, gente. Quando a gente vai trabalhar com técnicas realistas e naturais, nós temos que adaptar a trama de fio para cada cliente. É um trabalho personalizado. Porque se a gente pegar aqui, ó, vou mostrar para vocês. A cliente, ela tem fios retos, né? Ela tem os fiozinhos mais retinhos. E aí eu quero fazer aquela trama bem sofisticada, com caimentos, fios em S. Aí eu venho aqui, ó, e vou fazer aquela trama bem bonita, né, com fios em S. Quando eu chego aqui, eu faço subindo os fios. E o fio da nossa cliente, o que ele é? Ele é deitado, ele chega aqui, ó, ele deita. Vocês podem observar que o fio cruzou, então a gente não pode cruzar o fiozinho natural da cliente. Se o caimento dele está deitado, nós temos que fazer o fiozinho da macrobleire também deitado, tá bom? Então assim, é muito importante a gente seguir sempre
no fiozinho, ok? Mas e se eu me perder e não der conta de fechar ali, né, as ramificações, o esqueleto, tá? O importante é a gente sempre ter um jogo de fios, né? Mas sempre a gente vai estar adaptando o caimento da sobrancelha da cliente, ok? Para não ter esse efeito de coisinha. Porque quando a gente olha a sobrancelha e ela tem esse efeito, a primeira coisa que a gente vê, ela tem micropigmentação. E não é essa a intenção. A intenção é a gente deixar a sobrancelha da cliente mais bonita, preenchida, valorizar realmente, mas que não fique algo explícito, né? Nossa, fulano fez micropigmentação. Eu sempre falo para as minhas alunas, se a pessoa tivesse aquela sobrancelha perfeita, né? Deus tivesse dado a sobrancelha preenchida, angulosa, né, arqueada, ela nunca ia fazer micropigmentação. Então a intenção dela é ter sobrancelhas mais bonitas, mas que seja algo natural, tá bom? Então é isso que eu vou estar passando para vocês, trabalhar de forma natural com o procedimento de microblading, ok? Então vamos lá. Definir a lâmina, definir o pigmento. Nós temos agora que saber como que eu vou implantar esse pigmento na pele, tá? Não é você simplesmente pegar a lâmina, molhar o pigmento e fazer um micro arranhão na pele da cliente e pronto. Não é assim que funciona, tá? Nós temos profundidade de mão, nós temos realmente posicionamento correto, porque se a gente faz um fio com uma lâmina deitada, por exemplo, ele pode até ficar bonito na hora, mas depois ele vai esfumar, ele vai ficar grosso. Então, tem vários detalhes que envolvem a execução da técnica, tá bom? Então, quando eu desenvolvi uma técnica para estar facilitando, né, principalmente para quem está iniciando na área, eu utilizo o lápis dermatográfico para estar fazendo o esqueleto primeiramente, tá bom? Então eu vou lá, depois que eu fiz a marcação, tá? Para fazer a micropigmentação, o mapeamento, eu vou fazer fios com o lápis dermatográfico, para mim já saber na hora que eu for fazer a micropigmentação aonde eu vou passar, certo? Depois que a sobrancelha de um lado está pronta, eu vou pegar com o paquímetro e vou medir a distância entre esse ponto e esse e vou transferir para o outro lado, para outra sobrancelha, certo? Depois que eu fizer o esqueleto já com o tebore, eu vou começar a fazer as ramificações dos fiozinhos, certo? Terminei de uma sobrancelha, faço na outra. Dessa forma, eu evito de uma sobrancelha ficar diferente da outra, o fio ficar mais caído, tá bom? Eu faço essa medição tanto na parte de cima e tanto na parte de baixo, né? Isso vai me garantir que os primeiros fios, que são os mais importantes, fiquem exatamente com o mesmo caimento, ok? Então aqui, ó, eu tenho vários tipos de trama, certo? Desde as mais simples às mais complexas, certo? E como eu já falei para vocês, qual trama que eu vou escolher? Se a cliente tem fios mais despojados, né? Eles não são retinhos assim como os meus, não sei se dá para vocês verem, a gente pode trabalhar com tramas mais elaboradas, ok? Quando o fio é mais retinho, tramas mais simples casam muito bem. E também a questão que eu vejo muito hoje, profissionais vendendo, o fio extremamente fino, eu sempre oriento para as minhas alunas o seguinte: para ficar natural, a gente tem que ter alguns quesitos, certo? Se a minha cliente tem fios grossos, né, e eu vou lá e faço um fio extra fino, aquele procedimento ele não vai ficar natural, porque ele não está o mais semelhante possível do fio da cliente. Então, se a cliente tem fios grossos, eu vou fazer, né, eu vou utilizar uma lâmina um pouco mais grossa e fazer os fiozinhos mais grossos. Se a minha cliente tem aquela sobrancelha com fios fininhos,
quase uma peluginha, né? Fios fininhos, eu vou utilizar uma lâmina mais fina e fazer fios bem fininhos também, tá bom? E a cor também eu vou ter que definir conforme a cor da sobrancelha da cliente. Se ela tem sobrancelha loira, eu vou usar um pigmento que assemelha aquela cor dela, certo? Castanho escuro, vou usar um pigmento castanho escuro. Castanho claro também, tá bom? Eu nunca vou levar em consideração a cor do cabelo da cliente, e sim a cor da sobrancelha, ok? Outro fator muito importante, eu já observei o caimento dos fios da minha cliente, a cor, né, a espessura, e eu também vou ter que analisar como que é o gosto da minha cliente, é o visagismo, né? Se é uma cliente mais tímida, se você vê assim que ela é mais recatada, provavelmente se você fizer uma sobrancelha muito arqueada nela, ela não vai se reconhecer, certo? Então, eu não posso também sair muito fora do que ela já tem. Se a cliente ela é mais tímida, ela tem uma sobrancelha mais arredondada, eu vou estar sempre seguindo, né, essa sobrancelha, ok? Se já é uma cliente, aquela cliente que vive maquiada, né, ela sempre está no salto e a sobrancelha dela comporta, eu fazer uma sobrancelha mais arqueada, ela vai se identificar mais também, tá? Mas é muito importante a gente nunca sair da estrutura natural da nossa cliente, ok? Eu sempre oriento no máximo, né, 1 milímetro, né, meio milímetro, porque o que a gente sai fora da estrutura logo vai apresentar a diferença, na hora fica lindo, mas muito em breve a cliente vai ver que tá ficando mais claro e ela vai querer fazer manutenção, ela não vai ficar satisfeita, ok? E da mesma forma, quando eu tenho uma sobrancelha caída, eu também não devo, por exemplo, tirar toda a cauda da cliente e fazer uma nova micropigmentação aqui pra cima, certo? Eu sempre vou trabalhar o visagismo, né, utilizando o tamanho dos olhos, boca, nariz, para me definir essa sobrancelha. Então, se a sobrancelha dela é caída, normalmente o que eu faço? Eu abaixo aqui um pouquinho o começo, certo? Levanto minimamente o ponto alto e continuo dentro da estrutura de fios da cliente, certo? Ela não vai passar de uma sobrancelha caída para uma sobrancelha arqueada, mas ela vai deixar de ser caída para ser uma sobrancelha mais retinha. E com certeza a sua cliente já vai ficar muito satisfeita, certo? Então, se eu quero arquear uma sobrancelha, eu nunca devo estar retirando fios aqui, ó, nessa região, tá? Eu sempre vou abaixar o início, tá bom? E aqui, naturalmente, ela vai dar aquela arqueada, ok? E aqui eu posso sair muito pouquinho, tá? Para não ficar artificial, certo? Outra coisa muito importante quando eu explico sobre sair fora da estrutura de fios. Sempre dê preferência para, às vezes, se você precisar, fazer isso na parte de baixo, porque a incidência de luz sempre vem de cima, o sol, a luz da nossa casa, certo? Então, quando ela vem, a parte mais visível é a parte de cima, certo? Então, tudo que for feito acima, né, da nossa sobrancelha, ele vai ficar mais visível, ok? Então, sempre dê preferência para baixar um pouquinho o início, preencher aqui na parte de baixo do ponto alto, que é onde normalmente as clientes têm, né, perda de fios por excesso de retirada, ok? Quando eu vou fazer fios fora? Exatamente nesses casos, quando ela é caída e quando tem extração em excesso. Então, aí eu posso trabalhar aqui um fio com sombra para estar preenchendo, principalmente quando a sobrancelha tem esse arquinho, né? Tem lá aquela falha de arquinho. Eu
99% dos casos, 90% dos casos, eu preciso trabalhar com fios de sombra. No caso do Tebori, nós podemos trabalhar com a lâmina circular e com a double line, né? Que ela faz esse trabalho do efeito de sombra, que vai dar volume nessas sobrancelhas, certo? O outro caso que eu trabalho com micropigmentação fora da estrutura é quando a cliente quase não tem fio, aquela sobrancelha de risquinho. Mas eu não vou poder fazer uma sobrancelha de risquinho virar uma sobrancelha grossa, tá? Eu consigo deixar ela um pouco mais grossinha, mas nunca eu vou conseguir fazer essa sobrancelha risquinho virar uma sobrancelha grossa, senão vai ficar muito artificial. E tem casos também, quando a sobrancelha é de arco, a gente também deve preservar sempre o máximo de estrutura possível. Quando a sobrancelha é mais de arquinho, né, em formato de arco, nós também não podemos retirar totalmente ou a maior parte dessa sobrancelha e fazer uma nova, tá? Quando esses fios começarem a crescer, a nossa cliente vai ficar com duas sobrancelhas, isso não é o ideal. Então, sempre que tiver uma sobrancelha de arco, né, a gente deve usar o visagismo, as técnicas de mapeamento, para a gente estar utilizando praticamente todos esses fiozinhos, tá? E fazer uma sobrancelha dentro da estrutura natural, ok? A cauda também. A gente não pode simplesmente remover a cauda da sobrancelha da cliente, né? A gente vai trabalhar com o que a gente tem de fios e tá melhorando, ok? Porque se você tirar a cauda de uma sobrancelha, quando ela começa a crescer, a nossa cliente vai ter o quê? Duas caudas. E isso não é bacana, ok? Na hora de fazer a micropigmentação, nós temos um mapeamento, um design específico. Na hora que a gente vai fazer o design de sobrancelhas convencional, é feito um tipo de mapeamento. A gente vai utilizar somente o que nós temos de fios, né? Então a gente não tem como acrescentar nada. A gente vai trabalhar com o que tem. No caso da micropigmentação, a gente pode fazer leves modificações para deixar aquele olhar mais harmônico, mais bonito, realmente valorizar. Então, na micropigmentação, a gente tem, né, mais autonomia, mais liberdade para trabalhar com aquele design, certo? Então, assim, como eu falei para vocês, nunca saia da estrutura, mas você pode fazer modificações. Sobrancelhas muito retas, a gente pode abaixar um pouquinho no início, subir aqui um pouquinho em ponto alto, né? Às vezes a gente consegue trabalhar, descer aqui um pouquinho a cauda para ela ficar uma sobrancelha mais arredondada, né? Sobrancelhas caídas a gente consegue ir trabalhando, sobrancelhas que ela tem aqueles peluginhas assim no ponto alto, mas não fica evidente em foto, por exemplo, a gente consegue trabalhar fios porque ali tem fiozinhos, só não tem volume. Então tem que tomar muito cuidado para trabalhar fora da estrutura, mas quando tem fiozinhos mais finos, a gente pode trabalhar sim, certo? Voltando à questão das tramas de fios. Eu defini a trama que eu vou usar, né? Agora tem alguns pontos que eu tenho que tomar muito cuidado na hora de executar a nossa micropigmentação, certo? O Tebori ele deve ser sempre a 90 graus, porque se eu inclino um pouquinho, eu vou estar cortando em diagonal, certo? Se eu corto em diagonal, o pigmento fica na onde eu cortei e por baixo da pele, na onde que vai ficar aqueles fios grossos após a cicatrização. Então o Tebori sempre a 90 graus, ok? Outra coisa, a pressão da mão. Eu sempre vou estar usando um minguinho, né, gente? Para estar controlando a profundidade ali da minha mão, tá? A força da minha mão. Então sempre eu vou encostar a lâmina na pele, fazer uma leve pressão e fazer o fiozinho. Eu posso fazer ele todo de uma vez, né? Eu posso fazer ele de uma vez, eu posso vai. Vai depender do seu gosto, tá? Da sua habilidade. O que eu não posso fazer é fazer um vai e vem, porque o meu fio não fica fino e fica com esse aspecto de picotado, tá bom? Outra coisa que me perguntam muito, posso usar anestésico, Kátia? Várias discussões disso na atualidade. Eu particularmente trabalho
né, com anestésico. Já fiz procedimento sem, né, e realmente as minhas clientes elas são mais sensíveis. Então eu trabalho com pouco anestésico, ele deixa a pele um pouco mais enrijecida, mas para mim não é algo que atrapalhe, certo? Quem trabalha em camada mais superficial, que são essas técnicas que estão surgindo agora, né, que é a nanoblaze, ela tem durabilidade menor, né, e trabalha mais superficial, então consequentemente ela causa menos dor, né? E aí a gente pode estar dispensando o anestésico, ok? Então, eu faço um fio mais fino, mais superficial, ele fica bonito, né? Fica bem realista, só que ele dura menos. Então, ele consequentemente também dói menos, por causa que o fio fica mais por cima ali da pele, ok? Se eu vou trabalhar com a macroblade, né, que eu faço ali na primeira camada da derme, eu vou ter, se o cliente for um pouco mais sensível, eu vou ter esse incômodo, certo? Então, eu opto por usar o anestésico, ok? Mas isso vocês podem estar experimentando durante o dia a dia e definindo, certo? Então, o passo, né? Um passo a passo. Eu higienizo, faço o mapeamento, mostro para minha cliente, ela tem que aprovar para a gente começar a fazer a micropigmentação, né? Então eu tenho uma marcação e depois da marcação que eu vou fazer, vou passar o anestésico, tá? Como que eu faço isso? Hoje eu faço eu dou micro batidinhas com a lâmina, aplico anestésico com um palito, ok? Aguardo o tempo, né? Normalmente a gente vai fazendo alguns testes para ver como que está a sensibilidade da nossa cliente e depois eu retiro ali com um palito, com muito cuidado, pego um papel toalha e pressiono sem esfregar. Dessa forma eu não vou estar perdendo a minha marcação, que é fundamental. É uma coisa que muitos iniciantes têm medo, né? E se sentem perdidos quando vai começar na área. Perder a marcação é tipo muito assustador. Então, fazendo dessa forma, a gente não perde a marcação. Muito importante também, na hora que tá com o anestésico, a gente está cobrindo ele com plástico filme, né? Porque aí o anestésico ele vai fazer o efeito dele e não vai secar. Porque se o anestésico seca na pele, ele fica mais difícil de estar removendo. E aí, se você tem dificuldade de remover, você tira a marcação, ok? Ficou ali algum restígio de anestésico, você pode pegar um palitinho de pontinha e tá realmente ali tirando com muito cuidado. Fiz a marcação, anestesiei, tirei. Aí que eu vou fazer a minha ramificação com lápis dermatográfico. Lembra que eu falei pra vocês? Aí a gente vai fazer lá o esquema. Errou, vem com o palitinho, com a pontinha ali, com o algodão, né? Limpa e faz novamente. Sempre observando a trama natural da cliente. Então a gente não tem erro. O fio do comecinho dela aqui, ele cresce mais retinho, então vou seguir o fio mais retinho. Chegou nesse ponto aqui mais ou menos, ele começa a descer. Então ali eu vou descer também. Hoje nós temos vários tipos de caimento. Tem sobrancelhas que elas são apenas de uma direção, tá? Ela começa subindo e ela vai até o fim subindo, certo? Tem sobrancelhas que elas são bidirecionais, ela tem duas direções, né? Ela começa subindo, chega num ponto aqui ela desce, certo? E aqui ela continua subindo. Ok? Então, nesse caso, eu vou seguir a trama da minha cliente, ok? Para o resultado ficar o mais natural possível. Faço toda a marcação com lápis dermatográfico, aí eu venho fazendo com o Tebori. Molho no pigmento, sempre eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Eu molho só as pontinhas, todas as pontinhas da agulha e venho fazendo. Sem excesso, eu tenho um trabalho limpo e eu consigo enxergar, tá? Eu faço
faço o esqueleto de um lado, faço o esqueleto do outro. Dessa forma, sem saturar, tá bom? Sem passar o pigmento por cima, porque dessa forma eu consigo enxergar o que eu fiz de um lado para poder estar reproduzindo do outro, ok? Então, fiz o esqueleto. Aí eu faço a minha ramificação, faço do outro lado, sempre olhando o que eu fiz na primeira sobrancelha, certo? Porque dessa forma eu vou conseguir que as duas fiquem o mais semelhante possível. Igual é impossível, não se cobrem tanto, porque nem Deus conseguiu fazer as duas sobrancelhas iguais. Mas a gente tem que sempre trabalhar com o mais semelhante possível, ok? Então, terminei a sobrancelha, fiz a minha estrutura, fiz a ramificação, agora eu vou estar saturando, certo? Eu vou pegar o pigmento e vou estar passando e deixando alguns minutos, ok? Tem casos que você vê que a pele ela já fechou. Nesses casos, o fiozinho já está fechado, o pigmento não vai entrar dentro do fiozinho, então nem precisa, certo? Mas tem casos que você abre ali, o fiozinho ainda tá abrindo, é legal, tá saturando, tá? Pra gente manter aquele fiozinho ali dentro, principalmente quando tem, né, a pele tá soltando aquela linfa, que é aquela aguinha, né, meio rosada. Já falando em linfa, outra pergunta que eu recebo muito: sai sangue, Kátia? Não, não sai sangue, tá? A camada que nós implantamos o pigmento, ela não tem vasos sanguíneos, ela tem capilares. Nos capilares tem ali, a gente pode acabar pegando saindo uma gotinha ou outra de sangue, mas aquele sangue, todos os fios realmente sangrando, se acontecer é porque você está fazendo na profundidade errada, ok? Então, muita gente defende não usar o anestésico também por causa disso, porque o anestésico ele impede, né, a circulação ali naquela região. Então, se você está fazendo sem o anestésico, a chance de você aprofundar muito naquele fio é menor, certo? Com o anestésico, às vezes você aprofunda, como não está tendo a vascularização, então ali você pode estar aprofundando e não tá vendo, certo? Mas a partir do momento que você já tem a mão ali calibrada, você consegue fazer fios finos usando o anestésico também, tá bom? Então assim, não sai sangue, sai linfa e se você pegar ali um capilar, às vezes uma gotinha ou outra, mas nunca sangue mesmo, ok? Sai um pouquinho de linfa, sempre satura, espera um pouco até estancar, porque se ela continuar saindo, o pigmento ele não fica dentro do fiozinho, ok? Saturei com o pigmento, aí eu vou estar limpando, esperei um pouquinho, eu vou estar limpando. Agora eu vou olhar aonde, né, se eu preciso repassar algum fiozinho. Normalmente eu faço em uma passada, ok? Mas tem casos que a gente precisa repassar. Por quê? Porque na hora que fez o fiozinho, implantou o pigmento, a pele não é uma pele que fecha na hora, aí você vai limpar e acaba tirando o pigmento de dentro do fio, tá? Então eu não repasso, eu não faço novamente, né, o corte, o arranhão. Eu simplesmente passo colocando novamente pigmento dentro daquele fiozinho, ok? Fiz isso, conferi se tá tudo certo, limpo e mostro para minha cliente, né? É uma coisa muito gratificante, gente. Você vê o sorriso da cliente quando se olha no espelho, principalmente quando é uma pessoa que sofre de alopécia, né? Que teve um acidente, uma cicatriz. Então, é um trabalho muito gratificante e aumenta tanto a autoestima da cliente quanto a nossa. Mas, Kátia, acabou por aí? Fiz, mostrei, a cliente amou e pronto? Não, normalmente a cliente passa por um processo de cicatrização, né, que pode ocorrer casquinha. Se ocorrer, ela vai dar uma clareada, né? Quando acontece a fagocitose, né, que é o nosso organismo, ele encapsula ali o pigmento, né, como um método de defesa do nosso organismo, esse pigmento ele tende a ficar um pouquinho mais claro quando ele está encapsulado, tá? Então a cliente vai te ligar, vai te mandar uma mensagem:
sumiu, minha sobrancelha sumiu, o que eu faço? Aí você vai orientar, né, que esse pigmento, quando estiver próximo ali a completar um mês, ele vai estar ressurgindo. E aí a gente vai ver o organismo da cliente absorveu e vamos estar repassando ele naquele fiozinho, tá? Mas isso acontece sempre. Olha, hoje com a técnica que eu utilizo, que eu trabalho, 95% das minhas clientes, elas não têm casquinha, elas têm um processo de cicatrização muito tranquilo. A sobrancelha não passa por essas etapas de sumir e voltar. Ele realmente fica um pouquinho mais claro, mas nada assim muito mais claro no final. E os meus retoques são mínimos, tá bom? Então, quando a cliente vem a gente tá revindo aquela sobrancelha para fazendo um retoque, a gente vai olhar ali, né, o fiozinho, uma pontinha ou outra que o organismo dela conseguiu absorver, né, e vai estar repassando, ok? Tem casos também que a cliente, olha, eu quero um pouquinho mais escura, então aí a gente faz a repassagem com muito cuidado, tá, para não estar ocasionando cicatriz. E também é muito importante que seja somente, esse retoque seja feito somente após 30 dias, que é o prazo que nosso organismo ele precisa para estar cicatrizando aquela região, tá? Se eu fizer antes, eu corro risco de estar fazendo uma cicatriz. Então eu sempre devo trabalhar também dentro da camada correta, porque quando eu faço muito profundo, além do procedimento ele esfumar com o tempo, ficar um fio mais grosso, ele se tornar uma tatuagem, né? Porque eu coloquei numa camada funda, que é a camada que é utilizada para fazer um procedimento definitivo. Então eu acabo de uma micropigmentação que era para durar ali em torno de 1 ano, eu acaba sendo também uma tatuagem que dura para sempre, ok? Então assim, eu sempre vou trabalhar na camada correta, ok? Para estar evitando esse tipo de situação. Ai, Kátia, mas por que eu não faço então um procedimento que dure para sempre? Porque as técnicas de micropigmentação, elas vão se renovando, elas vão se atualizando. Nem é bom para nossa cliente ter sobrancelhas que duram eternamente, ok? Por quê? Surge agora igual antigamente, só tinha aquela compactada, né? Aí hoje tem fio a fio. Se aquela compactada ela fosse feita numa camada, né, fosse somente um esfumado, feito numa camada certa, ela clareasse com o tempo, dava pra gente estar trabalhando agora com fio a fio. Mas ela foi feita muito profunda, né, ela não vai sumir sozinha. Aí que entra a remoção, tá? Só fazendo a remoção para a gente estar fazendo um novo procedimento. É possível remover 100% de um procedimento antigo, um procedimento indesejado? Tem casos que sim, tem outros casos que a gente consegue eliminar muito, né? Consegue eliminar em 80%, fica alguns restígios, aí cabe nós profissionais, né, trabalhar para que fique mais camuflado aquele procedimento antigo, certo? Quais são as formas de remoção? Hoje nós temos várias técnicas de remoção. A mais confiável é a técnica de remoção a laser, certo? Como que funciona o laser? O laser, ele quebra a partícula do pigmento de tal forma que o nosso organismo consiga fagocitar esses fragmentos de pigmento. Então, por isso que a gente deve aguardar 30 dias após feita a sessão de laser para estar vendo que o organismo da cliente conseguiu absorver, para ver se vai ser necessário fazer outra sessão de laser ou se ela já está liberada para fazer um novo procedimento de micropigmentação, tá? Temos outras técnicas também. Existem técnicas de remoção química, que a gente usa o aparelho dermógrafo, né, para estar fazendo uma leve implantação daquele ácido que é específico para isso, tá? E vai limpando e aqui você vai percebendo que aquele pigmento ele vai ali saindo, né? Com a despigmentação química, ela pode demorar mais, tá? Na remoção química, esse procedimento ele pode durar muito mais tempo, certo? Mas tem casos, quando é utilizado, por exemplo, o pigmento branco, que é o dióxido de titânio, é mais indicado estar usando químico, certo? Então tem casos que é melhor estar usando químico que o laser.
No dióxido de titânio, por exemplo, ele tá branquinho, cor da pele, se você bate o laser, ele fica escuro. Então, nesse caso, a gente trabalha mais a despigmentação química nessa região, tá? Existe também o eletrocautério, tá? O aparelho de eletrocautério também pode ser utilizado para remoção de pigmento, mas tem que tomar muito cuidado, tá? Porque se você deixar ele muito tempo na pele, ele causa feridas, certo? Ele pode causar cicatrizes. Ele é utilizado para vários tipos de procedimento, para cauterização, né, como diz o nome, para estar fazendo aquelas blefaroplastias, recorte, tem N funcionalidades, tá? Na sobrancelha, para fazer a despigmentação, tem que ser usado com muito cuidado, tá? Sempre penteando, tirando o fiozinho, para não estar queimando o fio. E também o processo ele é mais demorado, certo? Então, sempre que puder utilizar e indicar para seus clientes a remoção a laser. Pode ser que a sobrancelha daquela cliente remova com uma sessão? Pode acontecer, se estiver bem clarinha, tá? Pode ser que ela demore 2, 3, 4, 5. Eu já tive clientes que demorou 10 sessões e ainda voltou com um pouco de pigmento ainda. Mas a gente fez um trabalho, né, de reconstrução e o trabalho ficou impecável. Nem dá pra ver que aquilo ali é micropigmentação. E essa cliente, ela nem tinha fios praticamente um ao outro. Então, assim, dá sim pra trabalhar com fios quando tem um pouquinho de pigmento antigo. No caso de pessoas que nem passaram, nem se submeteram à remoção a laser, mas tá ali bem clarinho, tá numa cor bacana, não tá por fantasia, não tá rosa, não tá verde, não tá laranja, não tá azul. Então dá pra gente trabalhar com fios. Mas os fios, eles sempre tem que estar um tom mais escuro para eles ficarem em destaque, ok? Se é uma cliente da pele muito branca, do cabelo loiro e a micro dela já tá um tom mais escuro, ela indica para ela estar fazendo a remoção a laser, porque não vai ficar legal, a gente vai ter que fazer uma sobrancelha muito escura para cliente, então não vai ficar bacana. Sobrancelhas mais escuras, né, cliente que tem os pelos mais escuros e a dela tá clarinha, a gente pode fazer sem medo, tá? Em relação ao pigmento, a gente sempre vai tentar usar pigmentos mais claros, tá? Os escuros a gente vai usar só quando realmente precisa. Aquela cliente que tem cabelo preto, né? A gente não pode fazer uma sobrancelha castanho claro, castanho médio. A gente vai usar o castanho escuro, né? Dependendo da pele da cliente, né? Se é uma pele mais fria, a gente aquece aquele pigmento, tá? A gente coloca uma gota do Hot, que é um pigmento laranja, para estar aquecendo esse pigmento e evitar que ele azule com o tempo, tá bom? Que ele acinzente com o tempo, ok? Sempre observar, né, se os pigmentos que você trabalha tem azul na fórmula. Como eu falei anteriormente, pigmento azul ele não é mais utilizado, né, para a composição da cor dos pigmentos. Quando a gente vai estudar pigmentologia, colorometria, a gente vê que o pigmento marrom ele é constituído praticamente de 4 cores: o vermelho, o preto absoluto, o amarelo e, dependendo, também é utilizado o branco, tá? Então não é utilizado mais o azul. O que acontecia quando era usado o azul, né, nas fórmulas dos pigmentos? Aí era utilizado o vermelho, o azul, o amarelo e o branco, certo? Quando o nosso organismo absorvia primeiro o vermelho, ficava o que? O azul, o amarelo e o branco. E a sobrancelha ficava verde, tá? Quando o organismo da cliente absorvia primeiro o amarelo e ficava ali o azul, e o vermelho ficava roxa, tá? E quando o organismo da cliente absorvia o amarelo e o vermelho, né, e ficava só o azul, aí a sobrancelha ficava azulada, tá? Mas tem o caso também de quando a sobrancelha, quando o profissional ele aprofunda demais a implantação do pigmento e dessa forma a gente acaba enxergando o fio azulado, o fio esverdeado, certo? Como eu expliquei, né? Na nossa mão
por exemplo, a gente consegue ver nas veias, certo? Só que a gente acaba vendo elas azul esverdeada. Por quê? Ela não é dessa cor, lógico, mas a gente vê ela dessa cor porque ela está muito profunda ali na pele. Da mesma forma acontece se a gente implantar o pigmento muito abaixo da pele, certo? Então esses são os cuidados que nós devemos ter. Escolher um pigmento de qualidade e implantar na camada correta. Então a cliente fez o procedimento, fez os cuidados pós corretamente, nós vamos ter um resultado perfeito, tá? É muito importante nós orientarmos a nossa cliente com os cuidados pós e a importância que eles têm. Eu sempre friso para as minhas alunas, 50% do resultado final é responsabilidade da cliente, tá? 50% da profissional, 50% da cliente, tá? Porque a gente passa sempre orientação por escrito para ela, ó, evitar sol, mar, piscina por 15 dias. Isso vai depender muito também do profissional. Tem profissional que indica menos ou mais, tá? Mas tem que ter esse cuidado, utilizar o restaurador dérmico da forma correta. Eu, por exemplo, oriento as minhas clientes a estar fazendo a higienização com algodão e água filtrada e depois tá passando a pomada, né, bem pouquinho, né, sem excesso, na sobrancelha com o cotonete. Fazer esse procedimento de manhã, de tarde e de noite durante 5 dias, tá? Mas isso vocês vão estar, conforme vocês vão observando, tá? Pode estar adaptando e fazendo de formas diferentes também. É muito importante passar esse restaurador, tá? Para evitar que aquela sobrancelha crie a casquinha. Como eu falei para vocês, se criar a casquinha, o processo de cicatrização fica mais complicado. Não que vai perder totalmente a qualidade, mas vai ficar mais complicado. Então, assim, para ter uma sobrancelha que tem aquele resultado bonito, que o fio não expande, tem sim, né, a ver com a aplicação da técnica, mas também tem a ver com os cuidados da nossa cliente. Então, sempre, se puder, dá um cartãozinho com os cuidados, manda no WhatsApp e frisa bem com ela, tá bom? Então, assim, tem profissional que não faz retoque? Tem sim. Faz a micropigmentação, orienta como ela deve cuidar e pronto. Mas eu sempre falo para as minhas alunas, né? Eu, por exemplo, tenho clientes que não preciso nem fazer nada no retoque, tá? Mas é muito importante eu sempre pedir para minha cliente retornar, tá? Para mim ver como é que tá, tirar foto para venda, né? Porque é muito importante nós termos no nosso Instagram fotos de procedimentos cicatrizados, tá bom? É fundamental, porque um procedimento feito na hora, uma foto, um procedimento ali, né, um pós imediato é uma coisa, um pós, né, cicatrizado é outra. Então a gente deve sempre observar né, o pós cicatrizado, para a gente ver se realmente aquela sobrancelha cicatrizou fininho, os fiozinhos nítidos, e bonitos e naturais, ok? Então, assim, pede para o seu cliente retornar, para você estar fazendo um pós, né, um pós-venda, ter foto de procedimento cicatrizado, realmente ver se ficou um procedimento de qualidade, se realmente ali o organismo da cliente não absorveu algum fiozinho ou outro, tá bom? Isso é muito importante, certo? Então, depois disso, a sua cliente ela vai ter um procedimento bonito, né, e nítido por mais ou menos ali de 8 a 12 meses, tá? Por que de 8 a 12 meses? Às vezes uma pele adiposa, ela tem uma pele, né, lipidinosa, ela tem uma durabilidade menor. Então, assim, eu sempre falo de 8 a 12 meses, tá? A partir de 8 meses nós já podemos fazer uma manutenção, certo? Então, assim, como que eu vou fazer a manutenção? Eu vou repassar os fiozinhos exatamente no lugar que eu fiz lá no início, tá? Quantas manutenções eu posso fazer nessa sobrancelha, Kátia? O ideal é que quando a minha cliente retorne para fazer a manutenção, aqueles fios estejam bem clarinhos, tá? Clarinhos, não de cores diferentes. Ele vai degradar dentro da mesma cor, tá? Se ele degrada em cores diferentes é porque teve alguma coisa, ok? Certo? Então, ele vai estar bem clarinho exatamente da cor que eu coloquei.
Tem alguns detalhes que a gente deve prestar muita atenção na hora de escolher a cor, né? Na hora que a sua cliente faz ali a ficha de anamnese. Se ela usa algum remédio controlado, esse pigmento ele tende a acinzentar com o tempo. Então, ela informou que usa remédio controlado, você vai ter que aquecer um pouco mais esse pigmento para não correr o risco da sobrancelha voltar acinzentada, tá bom? Então, assim, fez todo o procedimento correto, se ela usa medicamento, aqueceu o pigmento, ela vai voltar com a sobrancelha apenas mais clara. Então, quando ela volta com a sobrancelha mais clara, a gente vai e repassa novamente ali o fiozinho. Ele pode dar uma leve expandida? Pode. Infelizmente, é uma característica do fio a fio. Ele vai dar uma leve expandida, tá? Mas, se a cliente optar, ela pode estar fazendo uma sessão de laser, apenas, para estar começando novamente do zero, tá bom? Mas, se for feito da forma correta, né, e as manutenções forem feitas certinho, dá para fazer várias manutenções e ter um trabalho de qualidade, bonito e natural. Tem uma coisa muito importante, né, que as minhas clientes e alunas sempre perguntam: Kátia, quando eu faço a micropigmentação, os meus fiozinhos vão cortar ou cair? Não. Também no laser tem muito esse questionamento. No caso da micropigmentação, quando é feita com indutor manual, a lâmina ela não é inteiriça que nem a do bisturi, por exemplo. Ela é composta por várias agulhinhas, certo? Tem uma infinidade de opções, né, de modelos no mercado, de 9, 10, 11 agulhas, ok? O que acontece? Quando a gente faz ali o fiozinho, os nossos fios naturais, eles passam entre esses espaços e por isso eles não são cortados e nem são arrancados, tá? Eles não quebram, não cortam. Lá no laser funciona da seguinte forma: quando o profissional habilitado vai fazer a remoção, ele pega a escovinha descartável e afasta os fiozinhos para estar evitando ao máximo despigmentando o fio, apenas a pele. Pode acontecer de pegar ali no fiozinho? Pode, tá? Então, nesse caso, o fio vai ficar branquinho, clarinho, mas ele vai voltar a ficar pigmentado ali com uma semana, 2, tá bom? Então, assim, é bem tranquilo, o fio não cai, se for feito da forma correta, ele não quebra, tá bom? Nós, como profissionais da micropigmentação, podemos fazer despigmentação a laser? Sim, desde que se faça o curso específico, ok? Aí você pode fazer o curso e alugar ou comprar a máquina de laser. É algo que vai agregar no seu trabalho.